Olá, eu sou Elisandra Calixto e hoje nós estamos em mais um devocional Adoradores de Yeshua. Hoje eu quero compartilhar com vocês este devocional que Deus tem colocado em meu coração. Esta palavra que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre a mulher cananeia. E nós temos como tema do nosso devocional de hoje: o grito incomoda, a adoração traz resposta. E isto é o que Deus tem ministrado sobre o meu coração a respeito da mulher cananeia. Um texto muito conhecido e em que muitas vezes nós nos deparamos no meio da caminhada como esta mulher. Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar e apresentar este devocional para que o Espírito Santo de Deus te alcance, porque o que eu estou fazendo aqui é compartilhando com vocês experiências que eu tenho vivido em minha vida com Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro ao teu coração e ministrar essa palavra sobre o seu coração, sobre você que está me assistindo. Que este devocional que chegou até você, que esta palavra que chegou até você, que possa ir de encontro ao teu coração e que não mais você vai gritar de desespero na presença do Senhor, mas que você vai se render, se prostrar e adorar com confiança e com fé. Deste devocional em Mateus. Então, se você tiver a Bíblia com você aí, você vai pegar a Bíblia. Se não, você vai me acompanhar aqui na leitura. A mulher cananeia demonstra fé. Esse é o título da mensagem em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha foi curada. O texto que acabamos de mencionar, que acabamos de ler, de meditar, vai falar a respeito desta mulher cananeia, uma mãe em desespero. Jesus, ele chega na região de Tiro, uma região a qual era conhecida como inimiga de Israel. O povo daquela região eram inimigos de Israel. Jesus, quando chega na região de Tiro com seus discípulos, Jesus procura uma estadia em Tiro mais discreta. Este momento, ele procura estar na região de Tiro, mas com um propósito. Porque Jesus não pisaria em uma região, acredito, sem propósito nenhum. Ainda mais quando falamos em uma região inimiga de Israel. Acredito eu que seja por este motivo que Jesus procura uma estadia mais discreta, até que o propósito dele naquele lugar fosse cumprido. Mas esta mulher, ao ouvir que Jesus estava na região, ela não vai ficar parada, porque ela ouviu falar que o descendente de Davi, aquele que operava milagres,
aquele que passava nas regiões deixava sua marca, a marca de cura, a marca de fé. Então ela vai ter com Jesus, ela vai procurar por Jesus, ela vai em busca de um milagre em Jesus. Ela era grega, era uma mulher gentia e ela fazia parte do povo cananeu, que porventura era um povo considerado inimigos de Israel. Esta mulher se apresenta a Jesus gritando e pedindo misericórdia para ela. Em seu grito de desespero, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Imagine você com um problema irreparável. Uma mulher em que sua casa está em total desordem. Porque uma filha endemoniada não deve ser fácil, certamente. No momento em que acontecia a ação espiritual, aquela mulher, ela precisava ser muito forte, porque ela tinha que conter, dar com toda a situação. E era uma situação desesperadora. Era uma situação que trazia para sua casa uma tamanha desordem, danos irreparáveis, cansaço físico, cansaço espiritual no meio da situação, no meio da guerra. Uma filha endemoniada em sua casa, que lhe trazia tanto desgaste, a ponto dessa mulher se desesperar. A dor dessa mulher só aumentava, porque ela tinha sua filha endemoniada em casa. Então a desordem era muito grande em sua vida. Acredito eu que seus planos, seus projetos não iam para frente. Acredito eu que essa mulher tinha parte da sua vida cancelada. Essa mulher, ela não conseguia mais atingir o objetivo. Você tem sua vida toda disciplinada. Nós acordamos de manhã e vamos para o trabalho. Nós acordamos de manhã com perspectivas novas, com sonhos, com planos. Nós buscamos executar esses planos, esses projetos na nossa vida. Temos projetos familiares, temos sonhos para realizar. Mas essa mulher, acredito, que já não sonhava mais, que já não tinha mais o que executar em sua vida, porque sua vida era dedicada apenas a tentar trazer a ordem dentro da sua casa, mas ela já não conseguia mais. O desespero dela foi tanto que, ao ouvir essa notícia maravilhosa para ela, ela foi ao encontro daquele que poderia fazer algo por ela. E ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós, no meio do desespero, no meio da angústia, no meio do caos que é causado diante das situações que nos deparamos na nossa vida cotidiana, no nosso lar, na nossa zona de conforto, naquilo que nos é dado como herança, naquilo que é dado como estabilidade para nós, mas nós nos deparamos com o tamanho desconforto e aí nos bate o cansaço, nos bate o desespero, e ela clama ao Senhor, ela pede misericórdia para ela, porque ela já estava farta, ela já estava no ápice do cansaço físico, mental e espiritual. Ela já não suportava mais aquela situação de ter uma filha endemoniada em casa. Então muitas vezes nós já estamos fartos, estamos cansados, exaustos de tanto lutar, de tanto tentar trazer a ordem sobre o caos que é causado diante das situações das nossas vidas. E ela busca em Jesus por grito de misericórdia, por grito de desespero. Eu acredito que o grito desta mulher era estarrecedor, era um grito de tamanho desespero, a ponto dela pedir misericórdia para ela.
porque ela já não suportava mais a situação. E quantas vezes você já não suporta mais a situação? Quantas vezes eu mesmo, Jesus, não suportei a situação de diversas áreas da minha vida, a ponto de eu chegar para Deus e eu só gritar. E às vezes na nossa adoração nós fazemos isso. Nós chegamos diante de Deus e nós gritamos. Às vezes alguém lança um convite para você: olha, vai ter um pregador novo naquela igreja, vai ter um evento novo naquele lugar, vai ter fulano de tal naquele lugar. E essa pessoa, ela traz avivamento, ela é conhecida como uma pessoa que provoca milagre, ela é conhecida como uma pessoa que chega, que coloca a mão na situação e que tudo é cessado, que o caos da situação é cessado. Ela coloca a mão e o milagre acontece. Então imagine aquela mulher ao ouvir que Jesus chegou naquele lugar. Nós fazemos a mesma coisa de formas diferentes. Quando ouvimos que vai se apresentar um profeta em tal lugar, nós vamos muitas vezes buscar ajuda. Nós deixamos que o grito que está preso em nossas gargantas pelo desespero seja manifesto naquele lugar. E nós vamos buscar através do profeta a cura, nós vamos buscar através do profeta o milagre, nós vamos buscar através do profeta uma restauração para a nossa casa, nós vamos muitas vezes buscar através do profeta uma estabilidade para a situação que já não suportamos mais. Foi o que aquela mulher fez. Ela foi buscar mais em Jesus. Ela foi porque acreditava que Ele tinha a cura, que só Ele poderia fazer e operar o milagre. Deus pode operar o milagre, sim, através dos profetas. E Ele faz isso. E Ele marca gerações e usa os profetas nessa geração para nos arrancar do caos. Porém, meu querido, o que eu quero passar para você, aquilo que Deus passou para mim, que não adianta eu ir buscar no profeta, não adianta eu ir buscar no homem de Deus através dos gritos. Eu preciso me acalmar. Eu preciso me colocar na posição de adorador extravagante. Eu preciso me colocar na posição daquele que busca ajuda para mim e para o meu próximo. Porque esta mulher, ela buscou ajuda no momento somente para ela, porque ela estava desesperada. Porque o caos da situação da vida dela era tão desesperador, o estrago era tão grande em sua vida, os danos que foram causados dentro da sua casa respingou tanto nela, atingiu tanto ela, que ela já não suportava mais e não sabia mais como lidar com a situação. Eis aí o desespero do grito. Eis aí, aqui está o grito da nossa alma. Quando chegamos para Deus e só sabemos gritar por socorro. Mas é natural. O grito da alma é natural. Ele está espontâneo. Ele ecoa na sua alma. O teu grito de desespero por uma misericórdia, o teu grito de desespero por um milagre, ele ecoa. Ele vai sair naturalmente. Porque o tamanho dos danos que são causados no meio da situação são tão grandes, são tão fortes, tanto quanto o grito que vai sair naturalmente de você. O desespero é tanto que ela grita. Esta mulher, em seu grito, ela reconhece que Jesus é o filho de Davi, que ele é de uma geração, que ele vem de uma linhagem, de um reinado de graça, de um reinado que pode operar todas as coisas. Geração, raiz de Davi. Esta mulher, ela reconhece quando ela grita e expressa Jesus, filho de Davi. Ela reconhece a soberania de Deus. Ela reconhece que diante dela não há um profeta, não.
diante dela há aquele que tem misericórdia, há aquele que tem milagre, há o Senhor dos Senhores diante dela sobre a sua vida.